Olá pessoas, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é um unboxing virtual. Não tem uma caixa para se abrir, mas é uma coisa que eu estou tentando fazer sobre Telos Além da Morte. Como sabe, eu geralmente faço uma coisinha assim, uma coisinha brincadeirinha, usando o MTG Gen. MTGen é um site que ele simula packs de pré-release, ele simula busters avulsos, acho que até caixa de busters, eu não lembro direito se funciona assim ou não. Então, sem mais delongas, bora lá. Então aqui a gente já gerou os packs que a gente vai abrir, entre aspas, né, no mtgen.net de Telos. Então vamos dar uma olhada o que saiu de bom pra gente. Fazer mistério, né, porque é legal. Bora lá. Nossa promo é o Labirinto de Skofos. E adiciona um mana incolor, paga 4, remove a criatura atacante ou bloqueadora do combate. Bacana, o dadinho não tem que falar, é um dadinho com o símbolo de Telos e a caixinha, que também é uma caixinha diferente das últimas caixinhas que vieram. O formato delas de Eldraine e Eldraine 20 vieram com as caixinhas parecidas, e as aí vieram com um formato diferente. Um papelzinho explicando sobre o que é um deck selado, formato, como fazer um baralho, como não fazer, também interessante. E nosso primeiro Buster. Nosso primeiro Buster veio com coisas interessantes como vontade indomável, acho que foi assim. É um encantamento aura, tem lampejo, dá mais 2 para a criatura. Bem básico, mas esse lampejo é um charmezinho que dá um gostinho pra carta ser bacana, sabe? Pra você surpreender o oponente. O que mais temos aqui? Eu vou falar um pouquinho que eu acho que é interessante no Buster e falar sobre as incomuns e raro. Acho que fica mais fácil e mais resumido pra gente. Neste Buster, já vamos partir para as incomuns aqui que tá ok. Tem o Soul Guide Lantern. Quando ele entra, é um artefato de 1 mana. Quando ele entra no campo de batalha, exila a carta alvo de um cemitério. Você vira, sacrifica ele, você exila cada cemitério do oponente. Todos os oponentes perdem seus cemitérios. E você paga 1, vira, sacrifica ele e compra uma carta. Então ele é bem versátil, ele é um hate contra o cemitério. Para Telos e para release, é bacana ter isso. Porque você consegue impedir recursos dos escapes que podem aparecer nos decks dos oponentes e até alguma outra mecânica fora do pre-release que possa aparecer, tipo um, sei lá, Dread, pode ser um Dread, recapitular, um Delve da vida. Você não deixa a pessoa fazer aquilo, porque você tira todos os recursos do cemitério. É uma coisa interessante. E vai rodar bastante, eu acho. Segunda carta em como Underworld Fires. 2 manas, sendo uma delas vermelha, que causa 1 de dano a cada criatura e a cada planalta. Se o permanente que sofreu dano dessa maneira fosse morrer esse turno, se exila ela. Básico. É bom que é finalizadorzinho mesmo. Tipo, precisa matar, joga 1 de dano, você faz isso, já causa dano em um monte de bichinho. Fichinha vai embora fácil com isso. Interessante. Um que eu quero bastante é a nossa terceira em comum desse primeiro Buster. É o Whirlwind Daniel. É anulação alguma... negação alguma coisa. Em português, não lembro agora. E é 3 manas, sendo uma delas azuis. Para cada mágica e habilidade que seus oponentes controlam, anule-a a menos que o controlador daquela mágica ou habilidade pague 4. Isso é sensacional. 3 manas, sensacional. E nossa rara é a Fêmea, a Cacofonia, que é uma criatura lendária arpia, 2 manas, sendo uma delas preta, tem voar 2/1. E no começo da sua fase final, você pode exilar o encantamento do seu cemitério. Se você fizer isso, você ganha você cria um zumbi 2/2. É interessante, eu não sei o quanto isso vai jogar ainda, qual que é a força dessa criatura, se vai aparecer um comando com ela, se num pré-release é interessante. Eu não sei, não acho tão interessante ela, mesmo para pré-release,
Não sei. E é uma planície bonita, porque a planície está bacana, bacana. Todos os terrenos básicos de terra estão muito bonitos. Mesmo sendo só o símbolo, mas está bonito mesmo assim, entende? Então, bora pro segundo Buster. O segundo Buster vem com um reprint, que é o Amuleto do Viajante. Uma mana sacrifica ele procurando um deck por um terreno básico e coloca na sua mão, embaralha no deck depois. Parece pouco, mas ajuda você a corrigir aquela maninha, quando tem várias cores. Ajuda você a conseguir mais um terreno no turno, dependendo do seu deck, se você pode colocar um terreno a mais ou não. É interessante, é bacana isso aí. Vamos ver o que mais temos aqui. Tem esse Catoblephas, bafo de alguma coisa. Tá tudo em inglês na página, não tem a tradução em português no MTG. É Blight Breath Catoblephas. Ok, 6 manas, 3/2. Quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo, o componente controla, toma menos X até o final do turno, onde X é a devoção ao preto. Pode rodar, pode ser bacana. Outra coisa interessante que é comum também é o Funeral Hits. Meu inglês está lindo hoje. 3 manas, sendo uma delas pretas. Você compra 2 cartas e perde 2 de vida e coloca 2 cartas do topo do deck no cemitério. É interessante. É bacana. Nossas incomuns, vamos ver aqui. A primeira delas é o Alirius in Rapid Threat. Nossa senhora, que nomes horríveis. Se lê em inglês, meu inglês. Que seria o Narciso, né? Na real, voltando ao ponto, seria o Narciso. E ele é 3 manas sendo uma delas azuis. É uma criatura lendária humano. Ele entra no campo de batalha virado. Ele não desvira durante essa fase de desvirar se você controla um reflexo. E quando ele entra no campo de batalha, ele cria um reflexo 3/2. O Alirius é 2/3. Esse seria reflexo o contrário dele. Bacana. Dá pra brincar com alguma coisa de realmente piscar esse carinha para que toda vez que ele entra, crie uma 3/2 e você use ele como fonte de fichas, por exemplo. Não sei. Dá pra fazer isso? Vai saber. A nossa segunda em comum do segundo Buster é o Sonhos do Submundo. Esse eu sei em português porque eu já vi essa carta antes. Ela é reprint de algumas outras edições atrás. Boas edições atrás. Ela é 3 manas pretas. Um encantamento que toda vez que o oponente compra uma carta, Sonhos do Submundo causa 1 ponto de dano naquele jogador. É um deck que vai num decks como Nekuzar, por exemplo. Nekuzar abraça essa carta com carinho. Nossa última incomum desse Buster é o Ferris Band Brawler. 6 manas, sendo 2 delas, fiz assim, mas sendo 2 delas verdes. Ele é 4/4. Quando ele entra no campo de batalha, ele luta com até uma criatura alvo que você não controla. Uma 4/4 quando entra, luta contra 4/4, dependendo da situação, bacana. E nossa rara é o Arconte da Graça do Sol. Deve ser uma coisa assim em português, eu tentei traduzir, mas vai saber, né? Ele é uma criatura 4 manas, sendo 2 delas brancas. É um Arconte, ele tem voar, lifelink. Criaturas Pegasus que você controla tem lifelink. E tem constelação. Toda vez que um encantamento entra no campo de batalha, sob seu controle, você cria uma ficha 2/2 de Pegasus com voar. Então você tem um bicho 3/4, que é o Arconte, que tem voar e lifelink. Ele dá lifelink para os Pegasus e toda vez que entra um encantamento, você cria um Pegasus que tem voar. Então você tem vai ter vários voar 2/2 com lifelink voar e ele liderando tudo. Foi interessantíssimo. Para um pré-release, por exemplo, eu acho que seria interessante ter, colocar no deck. Se você não está pensando em usar branco, talvez repense. Isso é interessante. Vai saber, não é mesmo? Então vamos para o nosso terceiro Buster. Talvez eu já sair da minha cabeça se ele sair no... Bora lá então. Terceiro Busters. Do terceiro Buster tem o Transcendent Envoy.
É 2 manas, sendo uma delas branca. É uma criatura encantamento grifo. Ele tem voar, e as mágicas de aula que você faz, você conjura, custam 1 a menos para ser conjurado. É interessante. Uma coisa que na pré-release de uma edição que só tem encantamento e boa parte dos encantamentos são auras, é interessantíssimo. Outra coisa que é bacana é justamente o augúrio da caçada, alguma coisa assim. Omen of the Hunt. São 3 manas, sendo uma delas verde. É um encantamento, ele tem lampejo. Quando entra no campo de batalha, você pode procurar por um terreno básico, colocar no campo de batalha virado e embaralhar o deck. Você paga 3, vira, sacrifica isso e dá Vidência 2. Vigilância, oh, meu Deus do céu. Vidência 2. Esse é um ciclo de augúrios, de visões dos deuses, que também são todos assim, todos de custo baixinho, tem lampejo, fazem uma habilidade quando entram, e depois tem uma habilidade que tende a sacrificá-los para fazer alguma coisa, geralmente é Vidência. Mas agora vamos para nossas incomuns aqui, que eu acho que é interessante. Nossas incomuns temos o Nessian Wanderer. 2 manas, sendo uma delas verde. Ele tem constelação, toda vez que entra um encantamento no campo de batalha sob seu controle. Você anda até 3 cartas do topo do deck. Você pode revelar um terreno entre eles, colocar aquela carta na sua mão e colocar o resto no fundo do deck em modo aleatório. Embaralhou, joga no fundo. Bacaninha. Nossa segunda incomum é Dawn Evangel. 3 manas, sendo uma delas branca. É uma criatura de encantamento. Desculpa, eu esqueci de falar o tipo e o poder e resistência do primeiro. O Nessian Wanderer, ele é 1/3, ele é um sátiro batedor. O Dawn Evangel, ele é uma criatura de encantamento, é um humano clérigo, ele é 2/3. Agora, voltando à nossa narrativa. Toda vez que uma criatura morre, se uma hora que você controlar anexada àquela criatura... Pera. Toda vez que uma criatura morrer, se uma hora que você controla está anexada a ela, devolva a criatura alvo com custo convertido de mana 2 ou menos do seu cemitério para sua mão. Bem mais ou menos. Outro amiguinho é o Anax, Hardened in the Forge. 3 manas, sendo 2 delas vermelhas. Ele é uma criatura encantamento lendária e é um semideus. É o primeiro semideus que a gente viu aqui? Eu acho que é o primeiro semideus que a gente viu. Creio que sim. E o poder do Anax é igual à sua devoção ao vermelho. Devoção, você conta o número de símbolos de mana daquela cor, as permanentes que você controla no momento que está sendo feito. E o Anax já tem 2, porque ele também é uma permanente. Então ele tem... Se ele estiver sozinho na mesa, ele é 2/3. Toda vez que Anax ou outra criatura não ficha que você controla morre, você cria um sátiro, com essa criatura não pode bloquear. Se a criatura tem um poder 4 ou mais, você cria 2 dessa ficha em vez disso. Morreu um bicho 5/4 do lado do Anax. Ele cria 2 fichas de sátiro. Se morreu um bichinho 2/1, por exemplo, do lado do Anax, ele cria uma ficha só. Mas é um cara que vai sempre fornecer fichas para você quando alguma outra criatura morrer. É interessante, é bacaninha. Dependendo como você vai montar o deck, legal. E a nossa rara é a intervenção de Nileia. É uma mágica, é também um ciclo de intervenções. Cada deus de cor única tem isso. Eles são geralmente em custo X e 2 da cor. Da Nileia é 2 verdes. E é um feitiço e você escolhe um. Você procurando no deck por até X terrenos, revela eles, coloca na sua mão e embarga no seu deck. Ou por causa X, 2 vezes X a cada criatura com voar. Procurar terreno é interessante. Causar dano em criatura com voar é muito situacional. A não ser que você tenha realmente muito trabalho com criaturas com voar, essa segunda opção parece bem mais viável num pré-release. Então vamos para o nosso próximo Buster.
pra gente já correr pro abraço. Nosso próximo Buster, tem um artefatinho bonitinho aqui, bonito. Vamos ver coisas interessantes. Aqui embaixo, ó, duas coisas interessantes. A primeira delas é o Relentless Pursuit. Ele é 3 manas, sendo uma delas verde. É um feitiço. Você revela 4 cartas do seu deck. Você pode colocar uma criatura ou um terreno entre eles na sua mão. Você coloca o resto no cemitério. Nossa, por que isso, né? Como tem várias coisas que podem ter escape, ou escapatória em português, você pode mandar essas coisas no escapatório direto para o cemitério, pegar um terreno, ou pegar uma criatura que vai fazer uma diferençazinha aqui no momento, e coordenar as coisas que estão no seu cemitério com as coisas que vão para sua mão. Então, para Teros, o cemitério também é recurso, por causa do escape. O escape, geralmente, você paga um custo de mana e remove, exila cartas do cemitério quais estão sendo pedidas ali para aquela mágica ser conjugada novamente. Então você começa a ter que coordenar o que você tem na mão, o que você tem no cemitério e o que está no campo. Interessante. E o outro é o Ladrão do Templo. É uma criatura de 2 manas, sendo uma delas preta. É um humano ladino. 2/2. Ele não pode ser bloqueado por criaturas encantadas ou por criaturas de encantamento. Então, ele pode fazer muita festa. Se você tá com ele e só tem criatura de encantamento, se você conseguir fazer ele crescer bastante, você dá muito dano com ele. Ele não pode ser bloqueado por encantamentos ou por criaturas encantadas ou criaturas de encantamento. Teros é cheio disso. É cheio de encantamento, é cheio de criaturas de encantamento. Então, ele faz a festa. É bem bacana. Seguindo aqui, nós temos já nossas primeiras incomuns, que o primeiro é o Acólito da Aflição. Ele é 4 manas, sendo 2 delas, uma preta e uma verde. Era um humano clérigo, 2/3, e quando ele entra no campo de batalha, você coloca 2 cartas do seu deck no cemitério, então você pode retornar uma permanente do cemitério para sua mão. Faz uma troca bacana para que algum recurso que você perdeu ou você gastou, você pode trazer de volta para sua mão. É interessante, um dock bacana, 2/3, né? Tem uma resistência legal também. O próximo é o Daxus, Abençoado pelo Sol. 2 manas brancas. A defesa dele, a resistência de Daxus é igual à devoção ao branco. E toda vez que outra criatura que você controla entra no campo de batalha ou morre, você ganha 1 ponto de vida. Meio meh, mas tipo, ok. Se é um deck feito só de bichinhos pequenininhos ou um bicho que entra, quando morre faz outro bicho, então vai morrer um, ganha 1 ponto de vida, entra outra criatura, você ganha 1 ponto de vida, você ganha 2 por causa de um bichinho só. Sei lá, tem bichos que entram, quando entram faz um bode, ou quando morre faz um bode, que tem na coleção. Então é bom para você ver, pesar sobre isso aí se você tem com o Daxus na mesa. Ou bichinhos muito pequenininhos, que vão sempre entrar ou vão sempre sair. Não sei. Nossa terceira incomum desse Buster Solomon aqui, é Heroes of the Revel. É um sátiro soldado, 5 manas, sendo uma delas vermelha, 4/4. Quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha de sátiro com essa criatura não pode bloquear. Toda vez que você conjura uma mágica que dá alvo nele, criaturas que você controla ganham +1/+0 até o final do turno. É interessante. É bacaninha. Se você estiver num tribal de sátiro, por exemplo, eu acho que entra. Para você jogar por release, não sei se você tem tanto recurso assim. Tem, porque os encantamentos dão alvo, então você pode ficar dando +1/+0, além dos bônus ou coisas, habilidades que os encantamentos vão dar pra ele. Tá, é interessante. 5 manas 4/4, tá da hora. E ainda faz um bichinho do lado pra apoiar ali. E nossa rara desse Buster é o Ashok's Erasure, ou apagamento de Ashok, coisa assim. Tradução BR, SAS. 4 manas, sendo 2 delas azuis.
Ele é um encantamento, ele tem lampejo. Quando ele entra no campo de batalha, você exila mágica alvo. Seus oponentes não podem jogar mágicas com o nome da carta que foi exilada por esse encantamento. Quando esse encantamento deixa o campo de batalha, você devolve a carta exilada para a mão do dono. E ele tem um quê de anulação, ele tem um quê de tirar uma ameaça imediata, por causa do flash, ele dá uma resposta rápida para alguma ameaça, apesar do custo ser quase proibitivo, quase, não é, num pré-release, com certeza, mas fora é quase proibitivo, porque uma anula faz o mesmo serviço com menos mana. Mas é interessante. E tem o problema que quando ele sai, ele devolve a mágica, ou ele devolve, digamos assim, a ameaça pro amiguinho. Então fica, não sei. Mas bora pro próximo Buster. Próximo é... Temos algumas cartas que nós já falamos aqui. Tem essa carta azul, que é o Stern Dismissal, que eu acho interessante falar para vocês. É uma mana, sendo ela azul, é uma magia instantânea e devolve a criatura ou encantamento para a mão do oponente. Só. Simples e rápido. Porque Unsummon, ele devolve a criatura por uma mana. E ele devolve ou criatura ou encantamento. E não está falando que seja uma criatura e encantamento, ele devolve encantamento também. Então, se você foi vítima, digamos assim, foi vítima do encantamento lá de cima, do outro Buster, você pode pagar uma mana e devolver esse encantamento. O encantamento saiu da mesa. Quando o encantamento sai de mesa, você tem sua mágica de volta, a mágica que o encantamento tirou de você. Pensa nisso. Uma mana. É um pouquinho melhor do que Unsummon. E vamos para nossas incomunes, por favor. Nossa primeira incomum é de Binding of the Titans. 2 manas, sendo uma delas verdes. É uma saga. Sagas são encantamentos que eles vão fazendo passos. Cada número que tem do lado em romano é um capítulo, digamos, da saga. E todo começo, quando você faz a saga, e depois que você compra nos turnos seguintes, você faz o efeito. E na última parte, você sacrifica ele depois de fazer o efeito dele. Resolveu o efeito dele, bacana. Ele tem, no primeiro capítulo, cada jogador coloca 3 cartas do topo do deck no cemitério. Segundo capítulo, exila até 2 cartas de cemitérios. Para cada criatura exilada dessa maneira, você ganha 1 de vida. Terceiro capítulo, devolve a criatura ou terreno de um cemitério para sua mão. É bacana, dependendo do campo como tá. Como você está jogando, tal. Ele é barato, ele faz uns efeitos legais, ele ajuda no escaping, dá alimento para o escape que você tá esperando para fazer no cemitério. É bom. Pro decorrer do jogo, é bom. Não vou falar que é terrível, que triste. Nosso segundo incomum é o Laguna Band Storyteller. 4 manas, sendo uma delas branca. E quando ele entra no campo de batalha, você pode colocar o encantamento alvo do cemitério no topo do deck. Se você fizer isso, você ganha vida igual ao custo convertido de mana daquela carta. Digamos que seja lá o encantamento raro do outro Buster. São 4. Eu perdi o encantamento, foi pro cemitério e tal. Eu uso ele, pego aquele encantamento, coloco no topo do deck, ganho 4 de vida. Por exemplo. Bacaninha também. Situacional, mas bacaninha. Nossa terceira e última incomum desse Buster é a nossa já conhecida Soul Guide Lantern, já expliquei ela lá em cima. E nova aqui e muito interessante, a Taças Oracle. 2 manas, sendo elas 2 azuis. É um tritão mago. E ele tem um efeito muito legal. Quando ela entra no campo de batalha, você olha X cartas do topo do deck, onde X é a devoção ao azul. No mínimo, vai ser Deus que ela esteja sozinho no campo, no mínimo é 2. Você coloca uma delas no topo do deck e o resto no fundo em ordem aleatória. Se X, o X, a devoção, lembra? For maior ou igual ao número de cartas no seu deck, você ganha o jogo. Ela é 1/3, é um mago tritão. E já apareceu uma pancada de combo com ela. É absurdo.
Depois dito isso, bora pro nosso próximo Buster. Até me emocionei agora. Azul é incrível dessas coisas. Próximo Buster nós vemos aqui. Nós temos coisas interessantes. Olha, daqui tem esse Irreverente Revelers. É uma criatura com 2/2, sátiro, 3 manas, sendo uma delas vermelha. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um de 2 opções. Ou você destrói o artefato alvo, ou ele ganha ímpeto até o final do turno. O que é interessante, você tem 2 opções e ele consegue ser versátil no que se propõe. Quer tirar uma coisinha que está enchendo a paciência? Aquela lanterna que pode tirar seu cemitério e impedir que você faça escape, já quebra ela. Não, eu quero que ele já venha para bater, já acelera o dano que você vai dar na pessoa. Não sei. Eu achei interessante. Bacaninha. Comunzinha também, tem isso. Aqui mais aqui. E a gente já tem aqui embaixo as nossas incomuns. Um já é nosso conhecido, que é o Ferris Band Brawler, que é um nome bacana de falar, pelo menos um nome bacana de falar. O outro é o Mischievous Chimera. Ele é 2 manas, sendo uma delas azul e outra vermelha. É uma criatura de encantamento Chimera 2/2. Ele tem voar, e toda vez que você faz a sua primeira mágica durante cada turno do oponente, a Chimera causa 1 de dano a cada oponente, e você dá a evidência 1. Ok? Bacana. Causar dano e poder manipular o topo do deck para poder ter mais aproveitamento sobre isso, é legalzinho, é bem bacana. Nossa segunda e penúltima, carta a se ver aqui é o Agonizing Remorse, ou é Remorso Agonizante, ou coisa assim. Ele é 2 manas, é um feitiço, sendo uma delas preta, o oponente revela a sua mão. Você escolhe uma carta que não seja terreno dela, ou uma carta do cemitério. Você exila aquela carta e você perde 1 de vida. É um remove recurso, seja do cemitério ou seja da mão. Para um pré-release, está valendo a pena. Para um jogo fora, um Commander, para um Modern, para um Pioneer, eu não sei. Porque eu não sei onde se encaixaria isso. E nossa rara, de novo, é Thassa's Oracle, que é nossa conhecida e eu já estou amando ela de paixão. Coração bem feitinho. Pronto. Aí. Bacaníssimo. Se o que eu tentei fazer, acho que aqui acabou. Acabou. Nós vamos voltar ao topo. E é isso. Foi mais rápido, foi mais corrido, porque eu estou tentando fazer isso dentro da semana do pré-release mesmo. Logo menos eu quero fazer o unboxing da caixa física do pré-release de Teros. Então fica ligadinho aí e logo tem unboxing mesmo, em caixinha, tudo, papelzinho, plastiquinho que eu não consigo abrir, delícia. Tem gente que fica agoniada, quer dar tesoura pra mim, absurdo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvida de alguma carta que passou e eu não falei, deixa no comentário. Deixa o joinha, deixa seu dislike. Compartilhe esse vídeo com quem você puder, quem quiser, com quem você imaginar que possa ser compartilhado isso. Sejam bonzinhos, bebam água, façam exercícios quando puderem e bye.